Pera lá. Olá, amigos do programa Tocando Oculto. Olha eu aqui de novo, a gente fazendo uma dobradinha sobre arte hoje. E eu com quem eu estou? Olha como eu estou bem acompanhado. Estou com a nossa querida Raquel Bachiega. Aê, nossa cromoterapeuta, escritora, apresentadora, cromoterapeuta, terapeuta, jornalista. Amém. Seja bem-vinda, Raquel. Que introdução, hein? Boa noite, lindezas mais lindas desse mundo. Boa noite, Fred e John, a todos do Tocando Oculto. Eu soube que você teve uma super live antes dessa, né? Com o professor Zé Alves. Então, arrebentou. Então, parabéns aos dois aí, a todo mundo que acompanhou. Teve bastante interação, eu dei uma olhadinha lá. E um prazer enorme, meu amigo, estar aqui de novo contigo e, né, celebrando essa vida que não pode ser desperdiçada, né? Então, olha que gostoso a gente poder compartilhar esses momentos com arte, né? Com a troca de conhecimentos, filosofia, pensando, nutrindo o nosso espírito. Então, obrigada pela oportunidade, Fred. Bom demais estar aqui. Obrigado você. E logo, logo a gente está junto de novo, porque vamos fazer um novo momento com o Breno. O Breno pediu para a gente falar sobre religião e espiritualidade. Então vai ser muito legal. Deixa eu só colocar aqui a nossa arte, ó, que é sobre nossas conversas de hoje. Olha só que legal. Então, a gente daqui a pouco vai falar sobre o teu livro, né, o 15 Minutos para o Amor Próprio, que é fantástico, muito legal, muito bacana. Vamos falar desse meu primeiro livro, que é As Diversas Faces dos Diferentes Mundos. E agora o meu último, né, que é o Serenata, Uma Ponte entre os Mundos. Até está numa linha estratégica. Se você for pensar da esquerda para a direita, o meu livro primeiro, que é esse da esquerda aqui, ele foi em 86 lançado pela editora Scortese. O teu foi lançado ano passado, né, Raquel? Foi esse ano? Foi o ano passado, né? E estamos comemorando quase um aninho dele, meu filhão. Isso aí. E o meu agora, né, que eu lancei pela Amazon, que depois o pessoal pode depois ter as referências, que eu vou deixar tudo escrito aqui para eles, né? Mas o que eu acho legal é a gente poder dizer exatamente aqui a arte se presta, né, Raquel? Aqui por que a arte ela deixa uma outra moldura na vida do sujeito, né? Qual que é a riqueza que ela pode nos trazer? Eu faço essa pergunta para você, depois eu respondo com as minhas palavras. Vamos ver, qual que você acha que é a diferença? Por que você acha que a arte enriquece o sujeito e qual a contribuição para o mundo que ela tem? Para mim é muito simples e a palavra é muito curta, Fred. A arte cura. A arte cura o ser humano, além de transformar, além de, né, ampliar horizontes, esclarecer consciência, ampliar consciência, uma série de coisas, mas antes de qualquer efeito benéfico, o primeiro talvez seja cura. Porque nesse mundo que a gente vive, sempre viveu, né, em todas as sociedades, exceto o Egito Antigo, Grécia, né, gente? A gente está falando, então, de um outro período da civilização em que se preocupava mais com o ser do que ter. A arte no nosso mundo, especialmente ocidental, demonstrou, né, inclusive, ser não é fuga, mas a cura, o alívio para um mundo pesado demais. Então, nesse mundo que eu conheço, que eu experiencio, vivo e sinto dores, sinto alegrias, permeio o campo das minhas dores mais profundas, a arte, para mim, é sentar na frente do meu computador. Claro que quando baixa a inspiração, que não é toda hora que isso acontece, mas ali eu coloco para fora, através das palavras, as minhas próprias dores. E a arte, ela vem, ela me envolve, ela abraça, ela me cura, de uma forma que eu vejo que também acontece isso com aqueles que decidem viver essa experiência, né? Me lembrei agora, Fred, rapidinho, da experiência da Cristiane Torlone. Você sabe que no passado, infelizmente, ela passou por aquela dor muito profunda, né? Nós falamos do Breno Moroni e a novela Viagem está sendo reprisada. Não posso deixar de mencionar a Cristiane Torlone, um monstro, né, nas artes aí, da interpretação. E ela sempre me encantou. Primeiro que é belíssima, tem um talento que não se esgota, né? E ela, infelizmente, passou por aquela tragédia, né? De perder o filho, aquela coisa toda, que não vamos repetir aqui, mas é só para lembrar o caso dela. E sendo entrevistada uma vez
uma das 1000 vezes, né, que as pessoas exploraram isso na mídia, ela disse, foi a arte que me curou. E eu lembro disso, né? Tanto que quando ela fez a novela Viagem, ela tinha se recolhido lá no exterior um pouco e tal, e lá ela produziu muitas coisas de artes cênicas, peças teatrais e tal, e ela foi muito lúcida ao dizer que não fosse a arte, ela não teria passado por aquilo, tudo que ela experienciou com tanta... com esse sucesso que ela teve, né? Não é uma ferida que se cura, que cicatriza, mas ameniza de alguma forma. E me lembrou também, Fred, para concluir o nosso assunto, que você me perguntou o que é arte. A arte cura. Claro. Como terapeuta, eu acolho as dores. Como escritora, eu consigo dividir os depoimentos, claro que maquiado em tom de poesia, poema, né? Por 16 anos eu ouço as dores das pessoas, que muitas vezes são as minhas. Então, meu querido, eu tenho para te dizer o seguinte, tem um filme até, né, que foi, acho que Netflix, algo assim, foi publicado há um tempo atrás, que se chama Nise, né? A Nise foi uma psiquiatra que desenvolveu pela primeira vez a arte-terapia nos manicômios. Então ela foi ridicularizada, jogaram ela para um porão, né? Os médicos na época, os mais conservadores, faziam lobotomia, aquele processo de fazer um furo no crânio para incapacitar definitivamente aquelas pessoas, aqueles pacientes que davam mais trabalho, né? E nós temos na história, nos registros médicos, inclusive, esse procedimento feito em crianças que davam trabalho, se é que me entende, entendeu? Nossa. Mas deixando o lado trágico da história, Nise vem trazer a arte como cura de saúde mental. Olha que lindo isso. E ela teve sucesso. Né? Na parte terapêutica, então, eu digo para você, Fred, musicoterapia, né? A poesia. O nosso país, infelizmente, ele não foi chamado a viver isso. Nós estamos na Sila, nós sabemos que temos conexão com Portugal, por exemplo, né? E na Europa, as artes, elas são valorizadas de uma outra forma, né? Elas têm o seu valor, elas têm a sua importância. E nesse choque de cultura, a gente vê que nós estamos muito ainda defasados nessa arte de curtir a arte como salvadora aí de saúde mental. É algo que alimenta o espírito. Então, Fred, você me perguntou e eu sei que eu me estendi, mas para mim a arte cura. A arte me curou e cura todos os dias em que eu sento na frente do computador, que eu quero descer desse bonde, eu falo, não, já deu para mim, a arte vai lá e me resgata. É gostoso demais pegar e escrever, né? Colocar para fora os nossos sentimentos através de palavras. É isso, num primeiro momento. Legal, bacana. Bom, pessoal, obrigado por estarem chegando aqui conosco. Olha o nosso amigo aqui, ó. Quem está junto conosco aqui, o nosso amigo Paulo Duarte, o nosso querido astrônomo que deu uma aula sensacional sobre vários assuntos já aqui no canal, né? Falando sobre temas assim polêmicos como o aquecimento global, estamos esfriando ou não, aquecendo ou não, lixo espacial, entre outros tantos temas bacanas que a gente veio elucidando. E o Paulo, ele manda, eu chamo ele de masterclass, porque ele é um professor assim de primeira linha, é um ponta firme mesmo. Aí o Ronsilca, obrigado Ronsilca por estar com a gente também aqui, boa noite ao programa Tocando Oculto, boa noite a todos, perdi a live sobre a arte oculta, mas cá estamos, literatura sempre. Hoje é dia de falar de arte, viu Ronsilca? Hoje é o dia a gente tirou aqui para falar sobre isso, aproveitar que eu estou aqui com o meu livro pessoal, a gente começou a conversar aqui, mas eu não expus para vocês, a gente está com 3 livros em questão nesse bate-papo de hoje, depois vocês podem fazer perguntas a respeito. A gente tem esse meu último livro, que é o Serenata, Uma Ponte Entre os Mundos, tá? Que eu fiz agora, que está na Amazon. Tem o meu primeiro livro de 86, que chama As Diversas Faces dos Diferentes Mundos. E tem o livro da Raquel também, que ela lançou ano passado, que é uma pérola, chamado 15 Minutos de Amor Próprio, tá? Então, estamos aí com os livros todos à venda na Amazon.com. A Raquel também tem o livro dela na Livraria Bachiega, que está aí, inclusive, com a hashtag do Instagram, né? Tem aqui o canal da Raquel Bachiega também no Instagram, e o meu, tanto do Fred João como da Serenata Cia, para vocês acompanharem as nossas postagens por lá.
Bom, e como você respondeu muito bem respondido sobre o que é arte, eu acho que a arte ela é uma antena que nos espelha. Porque, por exemplo, quando você quer se localizar em tempo e espaço, você faça alguma arte para você se localizar. Eu vejo por mim, por exemplo, quando eu entendi a música em determinados momentos da minha vida, eu tinha uma bagagem espiritual, uma bagagem concessional sobre aquele determinado ponto ali em especial, e depois você vai mudando as opiniões com o tempo. Conforme você vai aprimorando a sua forma de pensamento, a sua espiritualidade, as formas de se fazer e de entender arte mudam junto. Então é sempre um reflexo, é sempre um grande espelho. Por exemplo, se você pega o meu livro, esse meu último livro aqui, aliás, meu primeiro livro, que é o livro das diversas faces dos diferentes mundos. Diversas faces dos diferentes mundos. Deixa eu colocar grande, só para o pessoal enxergar aqui do que eu estou falando aqui, peraí. Olha, pessoal. Esse livro aqui eu lancei em 86 na Livraria Cortese. Eu falei, bom, por que eu preciso desse tema? Porque eu queria, não sei se dá para vocês acompanharem, mas o título, ele está naquela forma, daquela escrita mais antiga, mais medieval, né, que o pessoal gostava de usar, e eu coloquei meu nome completo, tá vendo? Fred Jorge de Oliveira. Em cima, eu queria definir mundos diferentes. Então eu coloquei mundo, por que mundos? Diversas faces dos diferentes mundos. Porque eu coloquei o primeiro mundo sendo o mundo mundo natureza, é que eu estou olhando para lá e apontando para o outro lado. Mundo natureza. Aqui, na verdade, você tem duas árvores que são fêmea e macho, e tendo um resultado no centro, né? Uma criança no meio. Uma criança da natureza, tá vendo? Então aqui tem um homem, tem uma mulher nascendo de uma árvore, e aqui tem uma criança nascendo. Aqui tem o mundo... Aqui é o mundo mulher. Então o mundo natureza está aqui, o mundo mulher está aqui. Aqui embaixo a gente tem o mundo viagem. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, é esse aqui. Mundo viagem, que eu falo sobre drogas, falo sobre viagem astral. Aqui eu falo sobre mundo alimento e armas, que é uma crítica social que eu resolvi fazer. E eu coloquei Fred Jorge Silva Oliveira porque eu acho que, quando eu me expressei dentro da minha literatura, eu quis colocar o resultado do meu ser falando para as pessoas o que eu penso. Eu podia colocar o Fred João, como eu coloquei nesse último. Falei, Fred João, porque no último eu vou falar sobre isso também, eu coloquei o pseudônimo e o nome. Porque são as duas visões olhando para o mundo. Neste aqui era só eu. Entende? Aqui era só eu olhando para o mundo. Tem um presente para você sobre isso? O Fred João, que a gente conhece do Serenata, e o Fred João, meu amigo de sempre, meu companheiro de arte aí, que a gente cria, recria, inventa, né, Fred? A gente tem alguns projetos juntos aí. Com certeza. E como você fez uma homenagem para mim outra vez, né? Entrando numa live, cantando Você é linda mais que demais. Então, agradeço e retribuo hoje. Não poderia ser diferente com um poema, uma poesia. Eu espero que você goste. Posso abrir para a galera aqui, para você também, em primeira mão? Poxa, estou super curioso e quero ver já. É em homenagem a você, por tudo que você fez por todos nós nesses quantos anos de Serenata e Companhia? Serenata e Companhia fazendo agora, neste ano, 21. Ganhou maioridade. 21 anos, ou seja, já é uma criança adulta, né? Emancipada. Isso. E também eu acho que em algum momento, Fred, você, através da sua música, da sua arte, você tocou tão profundamente as pessoas. A Estela tá falando, Raquelzinha! Oiê, Estela! Fala, Estela! Linda. É isso aí. Beijo. Eu acho que você tocou tão profundamente o nosso coração de todos nós. Às vezes, quem entrega arte, quem entrega uma coisa de boa para o mundo, talvez não imagina o poder de mudança e de atuação na vida daquelas pessoas, mas eu vou falar como alguém que foi beneficiada pela tua arte, você sabe disso, e você fez algo num momento muito especial pelo ser que eu mais amei na vida, que foi a pessoa que me criou, a minha avó. Então, eu já te disse essa história, quando ninguém queria levar a veinha lá para ver vocês, ouvir vocês nos 30 anos de comemoração e tal, eu levei, foi assim, foi mágico. Então,
Em retribuição, é como se ela também te presenteasse, e todos aqueles que ouviram Serenata nesses 21 anos, tá? O poema se chama A Ponte... O poema se chama Ponte entre os Mundos, em homenagem ao seu último livro, tá bom? E diz assim: você nasceu cantando, e naquele dia, a melodia do seu coração se espalhou pelo mundo. Mostrou caminhos possíveis. Fez a fermata entoar o cântico do coração por mais tempo. Quando você cresceu, habitava em 2 mundos, o real e o possível. No mundo possível, entoou sua canção, curando os corações sofridos. Acalmou os flagelos endurecidos, transformou a frieza em amor fraternal. E quando decidiu escrever seus sentimentos, trouxe aos 2 mundos a ponte tão necessária que de imaginária se fez real. Com a serenata, cantou e encantou corações que, submergidos em suas ilusões, estavam cansados de não sentir. Seu legado vale ouro, que nem o preço do ouro é capaz de comprar. Sua história é sublime, e por mais que imagine, jamais conseguirá ser recompensado como nós gostaríamos que fosse. Meu amigo, nas diversas faces dos diferentes mundos, bom mesmo é habitar aquele em que você existe e compartilha conosco a beleza do bem viver. Obrigada por compartilhar entre os mundos sua voz, sua magia e sua compaixão, para com aqueles que ainda, mergulhado nos próprios devaneios, tentam se encontrar. A sua presença na música, na literatura, fez do mundo mais rico, e com a riqueza do infinito, fica mais fácil caminhar. Que a serenata desse amigo seja ouvida na ponte entre os 2 mundos e por todos os outros que ainda iremos desbravar. Nossa, que linda, poxa vida. Obrigado, Raquel. Olha, não podia ter vindo de melhores mãos, viu? Melhores mãos, melhor cabeça. Fiquei muito lisonjeado, fiquei muito feliz aí em poder ouvir de você esse carinho tão especial aí. E boa, quem sabe vai para a nossa peça isso. Pode ser, quem sabe, de repente, porque fica tão bonito, realmente você colocou aí, essa é uma dedicatória pessoal, mas você colocou aí valores muito importantes aí, que é sempre bom a gente poder sentir que eles existem na vida das pessoas. Só para as pessoas interagirem com a gente sobre isso, a Roncilca deu um bravo para você, porque o SecTalk também deu um positivo para nós aqui, e a Célia Bianchi deve ser irmã da Michele Bianchi, Célia, ou não? De qualquer forma, obrigado por estar por aqui. A Celinha é uma querida que eu conheço há um bom tempo, foi minha aluna também em cromoterapia, e uma amiga que a vida trouxe para perto também, um doce de pessoa. Obrigada, Celinha. Obrigado, Celinha, valeu. E você falando aqui para a gente, você me fez lembrar, que você falou sobre nosso encontro, que não foi um encontro, mas a gente se encontrou lá, né? Eu fui fazer, pessoal, com a minha trupe de serenata em quarteto, inclusive, lá no Bezerra de Menezes, no asilo, lá na Zona Leste, aqui em São Paulo, uma homenagem a todo mundo, aos colaboradores do asilo e tal. E então eles fecharam toda a parte ali de palco para eles se sentarem, se acomodarem e a gente entrar em cena. E eu com a minha trupe, a gente combinou, olha, eu entro aqui por aquele corredor, você entra naquele outro corredor, enfim. Nós jogávamos pétalas de rosa enquanto cantávamos na entrada para todos os colaboradores. Então, todo mundo se sentiu querido e confortado ali pela música que a gente jogava as pétalas e caíam por cima deles, depois a gente ia para o palco, cantar o restante lá em cima, ler a mensagem e tudo mais. E aí foi então que, numa conversa com a Raquel, ano passado, Raquel, foi ano retrasado? Ano passado. E esse evento aconteceu lá em 2003 ou 2004, uma coisa assim. E nós não nos conhecíamos até então. Exatamente. Aí, nessa conversa vai, conversa vem, que a gente teve juntos aqui pela linha, né, acho que foi o WhatsApp mesmo, né, em vídeo. A Raquel falou, nossa, mas eu estive nessa época aí com a minha avó, eu lembro de um grupo de serenata, assim, assado. Aí eu comecei a passar as fotos que eu tenho para ela, e ela falou assim, mas são vocês mesmos que estiveram lá e tal, que homenagearam. E aí que a gente começou assim, né,
a se reencontrar através do ato em si e falar, poxa, olha como a gente tem histórico mais velho do que a gente imaginava e tal, né? Então São a gente reencontros interessantes na vida, né? Você fez parte de algo muito especial que para mim a velhinha fez toda a diferença. E depois, muitos anos depois, a gente se conheceu através da Rede TV, aquele encontro, né? Com a Sim. televisão, através da... Eu não sabia realmente, né? Mas quando a gente descobriu que foi a tua equipe que fez aquele evento lindo, né? E as pétalas de rosa, vocês jogaram e por uma coisa muito legal que eu guardo na memória, caíram várias em cima da minha avó. Ela ficou assim como criança, então Olha. isso nunca vai se apagar da minha memória. Olha como a arte, ela bem feita, bem realizada de coração, porque eu sei que vocês fazem tudo de coração, ela marca, né, Fred? Então leva para a vida inteira aí bons momentos, né? Exatamente, bons momentos. E você está falando na sua introdução aí, eu lembrei da minha aqui também, do meu primeiro livro, que tem um pouco do que você falou. Aqui a introdução do meu livro Das Diversas Faces dos Diferentes Mundos. Aqui Lê um está pedacinho para gente. eu vou mostrar. Essa aqui é a capa original da Editores Cortez, tá, pessoal? Mas a capa nova que está sendo colocada e vendida na Amazon é um pouco diferente. Ela é mais elaborada. Mas a introdução diz assim: no mundo onde a fantasia é uma criação da mente para conseguirmos transpor a barreira frustradora, devemos ser conscientes do real e do possível. Aí que entra aquilo que você falou no começo. Nossa, eu falei isso na poesia. Pois é. Dando ao mínimo necessário o máximo de nossa capacidade para melhor desdobrarmos nossas fontes energéticas em nosso meio psicológico e social. Tá aqui, ó. 86. Gente, e a gente não combinou isso antes, tá? Em 86 eu tinha 4 anos. Pois é. Hoje eu tenho um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Não vamos falar sobre isso, mas só um pouquinho mais. Mas na época eu tinha 4. E a gente aqui, antes de entrar ao vivo, a gente não combinou isso. Eu falei, Fred, tem uma surpresa para você, mas eu só vou falar ao vivo, não foi, Fred? Isso, exatamente, exatamente. Mundo real e mundo possível. Mundo real e mundo possível. Bom, pessoal, se vocês quiserem fazer algumas perguntas para a gente, fiquem à vontade. Eu vou começar a falar um pouco sobre esse livro aqui, de como ele foi feito, porque é importante que a gente coloque já sobre o tema da literatura um pouco do que é a arte, né? Como a gente estava conversando. Eu, quando comecei a fazer as viagens astrais a partir do ano de 84, 83, 1983, 84, eu devia ter meus 14, 15 anos por aí, eu comecei a fazer viagens constantes. E aí eu comecei a sentir aquelas coisas que as pessoas quando fazem viagens astrais sentem, né? Que é o corpo se desligando, você vendo várias cores, que aí eu faço uma ligadura com relação a que chakra está trabalhando, aquela ligadura de energia que está saindo ou que está recebendo fluxo do astral, até que eu conseguia sair. Então eu saí para muitos lugares. E eu comecei a gostar de ir para esses lugares, então eu comecei a me desdobrar, quase que todo dia estava saindo. Até que chegava um ponto de que eu comecei a ir para lugares ruins. E eu comecei a me tensionalizar, a me intensificar para que eu não fosse mais viajar. Porque comecei a ir a um ponto, né, que já não tem mais controle, você deita já sai viajando. Então eu comecei a me intensificar que é para quebrar esse padrão. E eu consegui. Então eu não sei te explicar como eu consegui sair, eu só sei te explicar como eu consegui não sair mais, através desse lance intensificado. E eu lembro que quando eu cheguei a fazer esse livro, uma das vezes, eu acordava de manhã e já começava a escrever. Então tinha coisas que saíram assim com uma rapidez tremenda, que eu acho que nem sou eu. Se você pega esse primeiro livro que eu fiz, em 86, e você pega esse último, por exemplo, é um outro cara, não é o mesmo cara. Tem um trabalho de aliteração que veio prontinho para mim aqui. Eu falei assim, vou fazer um trabalho diferente. Então, a aliteração, para quem não sabe, é aquele que você... as sonoridades, elas têm uma sonoridade irmã, gêmea, parecida. Então, elas dão uma sonoridade diferente. Então, eu fiz um texto onde as energias nascem da natureza, chamado Alvorecer, né? E onde quem brota de tudo isso, desse sentimento todo, é um ser que contempla o mar, mas que dentro dele, ele nasce uma criança interior. Então, é legal porque as pessoas depois vão ler, vão se identificar ou não com isso. Mas a literação que eu falo está no contexto, eu vou lendo de umas 3 ou 4 linhas, só para vocês entenderem.
dizendo assim: o sumo sabor suave, sereno e salgado, sentia tocar a espessa espuma que expunha ao espaço o seu esplendor. Olha quanto trabalho de aliteração. Aí depois há outro trabalho. A areia ardia antes do sol soluçar seus segredos e suplicar ao universo um espaço em seu território. Através dos grandes sonhos azuis, a esperança adormecida, mas adornada, prepara-se para festejar a sua libertação. E aí por aí vai, né? No mar, pequenas púrpuras pálidas partículas infiltram-se, entrelaçam-se e todas talhadas tilintam sua umidade por sobre meus pés. E por aí vai. Então, quem for olhar o livro com o olhar poético, vai encontrar trabalhos de literação, de poesia, de prosa, de verso. Quem for olhar o livro com um olhar profundo, sobre a essência do que está sendo dito, vai olhar com outros olhos também. Então é legal porque tem conteúdos que eu nunca imaginei colocar para fora. E tem uma imagem da minha filha aqui que eu nunca tive. E que naquela época, quando eu tinha 17 anos, muito menos sonhava em ter. Mas olha só. Peraí, que esse papo me interessa, peraí. Porque eu não tenho filhos, né? E eu sempre tive uma visão muito clara de dois serizinhos que poderiam ser. Uma intuição muito forte. E às vezes isso muito consistente, Fred. Que interessante. Muito, muito, muito. E as razões da vida te levam a entender o porquê que você realmente não teve e tal. Então, me explica isso, porque talvez seja... Eu acredito muito no código da alma. Eu acho que quando a gente vem para esse mundo, eu acredito em Deus, seja lá o que você acredite, quem esteja aqui acompanhando a gente, do que cada um acredita, eu respeito profundamente, e isso não tem nada a ver com religião. Mas eu acho que quando a gente vem para essa vida, a gente não vem largado no mundo, sabe? A gente vem com um código da alma que traz, né, uma direção, um apontamento. Isso, para mim, sempre foi muito claro, né? De serizinhos que viriam, mas não vieram. Então, assim, me diz aí qual a sua percepção, depois, se eu puder, eu falo das minhas. Vamos lá. Claro, a gente vai, daqui a pouco, ouvir também sobre o seu livro, que é fantástico. E depois a gente vê, porque eu estou adorando o seu. Vamos lá. A imagem da minha filha. Esse é o título do livro, ó, da poesia. Diz assim: um ser acaricia uma pétala de mel em frente a um riacho de água corrente cristalina. A imagem do pequeno ser é quase inexistente. Ela tenta fluir sua essência tocando delicadamente a pétala por sobre o leito. Tornando-se oculta, esta vai ao encontro de outro ser que procure sua mensagem num simples movimento de apanhá-la do riacho, sugando o úmido perfume ainda envolto em sua fragilidade, ou mesmo daquele que tem sede por um pouco de sentimento. Olha que legal. Show, hein? Show. É interessante porque você vê, é um tema que imagina minha filha. Bom, eu coloquei o reflexo daquilo que eu imaginei ser uma filha e coloquei dentro do contexto de alguém que busca um sentimento, pode ser ele qual for. Sim, é que poesia não se explica, né? Poesia não se explica, mas... se explica assim. Também. É até bom a gente explicar enquanto está vivo, porque o povo, depois que a gente morre, né, vai lá para quando São Pedro chama a ficha, aí depois tenta entender o que o Fred escreveu, tenta escrever o que a Raquel escreveu, aí eles interpretam, igual a gente faz com aqueles que a gente admira na literatura, né? A gente, o verdadeiro coração do poeta, ele é um mar de mistérios. Mas olha, Fred, eu adoro esclarecer as coisas, eu detesto coisas subentendidas. Se alguém falar, Raquel, você pergunta, você escreveu isso aqui porque você estava amando? É, porque eu estava amando, pronto, acabou. Eu adoro me explicar nesse ponto para que não fique nada subentendido e quando eu estiver lá embaixo, né, sei lá onde, eu não me revirar no túmulo, né? Não foi isso que eu quis dizer, tal. Então, eu acho que quanto mais... É lindo que você escreveu, que você traz uma ideia... uma entidade idealizada, um sentimento idealizado, e quando você fala, você articula, a literatura é muito boa por isso, através das palavras a gente consegue dar vida para aquilo que não existe.
Talvez vida as nossas expectativas, vida as nossas ideias. Por isso eu digo a você que está ouvindo aí, que você está acompanhando essa live, as pessoas às vezes falam assim, mas eu não sei escrever. Não importa, né? O seu diário, faz um diário da sua alma para ver quanta coisa você pode colocar ali para fora e de repente você descobre que você sabe sim. Aliás, todos sabem, né? Escrever. Não precisa ser bonito, sabe, Fred? Uma coisa que eu gosto muito de dizer, que para mim fez todo sentido, não precisa ser bonito para o outro, tem que ser bonito para você em primeiro lugar. Se para você fez sentido aquela arte da sua alma, ela vem, ela irradia, né? Em 1000 direções. Se para você fez sentido e para o outro é ridículo, que seja. Quem disse que tem que ser certo? Quem disse que tem que ser bonito o tempo todo? Né? Então, se é perfeito para mim, se faz sentido para mim, que assim seja. Nada do que eu escrevi, o que você escreveu, é para ofender ninguém. Apenas para dividir com o mundo curas para as dores que nós encontramos para as nossas próprias dores. Daqui a pouco, depois eu também, Fred, com esse negócio de Sila, da gente ser imortal, lá na academia né, da confraria, né, de Internacional de Literatura e Artes, esse negócio todo me movimentou de um jeito que, tendo que escrever, não por obrigação, mas quando estou inspirada, eu descobri um monte de coisa em mim. Né? Então, nossa, como isso é bom! E você mesmo, antes da gente entrar ao vivo, falou, Raquel, pô, bacana conhecer esse teu lado ainda mais, né? Porque eu não sou de falar muito. Hoje não, hoje eu estou abrindo, hoje eu estou, através das palavras, expondo as coisas que tem dentro de mim. E o que você trouxe, caramba, é a idealização de uma energia viva que estava ali, dentro de você, né? Dentro de você. Muito bonito. Se você vai ler o texto por ler, você vai encontrar um ser que está curtindo uma água corrente ali, ele pega aquela pétala de rosa que ele achou no lago, né? Tem todo um toque especial ali, devolve, e aquele toque com que ela devolve e o rio continua levando, vai servir para alguém pegar também. Só que já está cheio, já está coberto de sentimento ali. Só que isso eu imaginei, quer dizer, aí que está, as duas visões, tem a visão etérea e a visão que você vai interpretar, porque aí que está, o grande lance da poesia está em você codificar de acordo com a tua visão, com o teu mundo, o que o outro escreve. Porque você nunca vai ver o que o outro escreve com a visão dele. Porque sempre tem o seu mundo que está sendo... o seu mundo é o que ilustra tudo isso, que é o que faz pensar sobre tudo isso. Por mais que o outro tenha uma capacidade genial de colocar as coisas, mas você sempre vai ter a tua ótica sobre o que o outro disse. Nunca vai ser a ótica dele, né? Por isso que é ele, você é você. Nunca se importe com o que os outros dizem, por isso mesmo, né? As pessoas estão em momentos diferentes. Deixa eu só ver o que as pessoas estão escrevendo aqui. Bora. Eu queria mandar um beijo, posso? Primeiro aí, pode, deve. Muita boa, olha só, o Psique. Seja bem-vindo. Valeu, Psique. A Rio Silca também aqui, ó. O tema das viagens astrais é apaixonante, Fred. Você considera que as mesmas ajudam no despertar espiritual? Olha, Roncilca, depois a Raquel também vai dizer a dela. Eu acho que sim. Eu acho que você não pode dizer sobre o mundo sem você conhecê-lo. Eu pude fazer bastantes comparações, porque assim, naquela época que eu comecei a fazer muita viagem astral, eu conhecia quem? Puxa, eu cheguei a conhecer o amigo do meu pai, que era quem? Nada mais, nada menos que o Antônio Carvalho, da Rede Bandeirantes, que era um grande eubiota. Ele era um cara que me fascinou pelo conhecimento que tinha. Então eu aprendi um monte de coisa com ele, né? Inclusive sobre viagens astrais, né? E aí, essa questão toda de você ir descobrir o mundo, fala, poxa vida, eu sozinho descobri que se você parece que você está todo formigando, mas a sensação parece que é boa, ao mesmo tempo você ouve um monte de gente falando, daqui a pouco você não está mais ouvindo nada. Você simplesmente está num lugar que parece um sonho, mas é mais colorido, tem mais cheiro, os sabores são mais fortes, todos os sentidos são potencializados. E o que você vê é diferente do que você viu lá embaixo e que você sonha, já é um mundo diferente. Com certeza é muito diferente. Aí o que você vai fazer lá é sua conta e risco, quer dizer, você pode se tornar grande demais, pequeno demais, para onde você quer ir, embora você não tenha muito controle no começo para onde você quer ir, né? Mas você é levado. Eu lembro que uma vez me falaram num sonho, numa viagem astral, que onde estava o meu segredo. Eu nem sempre coloco isso para as pessoas, mas um cara dentro de um sofá redondo, eu estava num sofá redondo,
numa casa dele, ele parecia aquele músico de Miola, né? Ele é careca com cavanhaque, e ele me falava assim: o seu segredo está no cotonete que coça a sua orelha. E eu acordei assustado. Quando eu voltei para a viagem astral, falei, puta, eu acordei assustado. Que romântico isso, cara. Eu acordei assustado. Falei, porra, meu segredo podia estar num banquinho, assim, no baú, enveludado, assim, cheio de ouro, né? Reluzido. Não, pô, tá na ponta do cotonete que coça a orelha. Mas no qual sentido fez isso para você? Então, aí que tá o lance. Isso cada vez que o tempo passa tem um sentido diferente. Cada vez que o tempo passa tem um sentido diferente. Você precisava ouvir mais, será? Você pode, talvez seja aquela tal história, você tem que afinar melhor a audição sobre o que é dito, sabe assim? Tem várias interpretações. Entenda o que é dito e afine ao seu modo o que é dito para você ouvir com a sua melhor frequência. Tem várias conotações aí, né? Mas eu sei que o que importa é que esse livro que eu mostrei, ele foi feito nessa época. Por isso que o que parece que veio de mim, não vem totalmente de mim. Pode ser que eu tenha sido o instrumento mesmo dele. Mas que foi interessante porque eu coloquei reflexões sociais, coloquei comportamentais, coloquei situações que eu não vivia naquela época com frequência, porque não era da época viver aquilo. Mas quem for ler o livro depois vai ver o quanto de interessante tem daquele conteúdo. Até mandei ele para um amigo também, né, o nosso querido amigo Jorge Torres. Mandei ele e falei assim: isso não pode sair de um cara de 17 anos. Mas eu falei, saiu. É que, na verdade, você não tem 17 anos, né, meu amigo? Para quem acredita na roda das vidas, vamos falar que você sempre teve uma maturidade além do seu tempo. Então. Já tá longo. Isso... Raquel, mas responde essa pergunta a você também. Você tem como você tá Fred, eu vou ser sincera, eu sempre tive o pé muito no chão para conseguir fazer uma viagem astral. Eu, você sabe que eu faço parte lá da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Obviamente, eu vejo muito em sonhos. Muito em sonhos. Muito, muito, muito. Então, se a viagem astral acontece por aí, né, tem vários livros que eu gosto. Um deles é um científico bastante interessante, o Oráculo da Noite, que é do Siddhartha Ribeiro. Ele é um estudioso neurocientista muito interessante, que estuda com qualidade e profundidade o sonho e tenta aí ter uma visão um pouco mais ampla, a diferença entre cérebro e mente, a mente como extensão do cérebro, mas que alcança outros níveis de consciência. Então, assim, eu acredito em vários níveis de consciência através da ampliação da nossa mente. Isso para mim, eu não tenho dúvidas. Eu consigo acessar, de repente, às vezes, pessoas, né? Aquela coisa de eu tenho que estar com a pessoa para ver como ela tá. Isso, para mim, é meio louco, mas desde que eu me entendo por gente, eu sinto as pessoas à distância, né? Então, assim, coisas que a gente não explica, mas sente em termos de viagem astral. Eu nunca fui muito a fundo, não, que eu gosto muito de ter que controle a gente tem, né, gente, na vida? A gente não tem nenhum, né? Ou, malemar, a gente consegue ter o controle das nossas finanças ali, pagar os nossos boletos e tal. Mas controle emocional, controle mental, piorou. Né? O físico a gente consegue conduzir de acordo com a consciência que a gente já tem de exercício, boa alimentação e blá, blá, blá. Tá bom. Mas vai para o campo espiritual... eu já tive vários tipos de experiência, mas sempre de forma consciente. Na prática mediúnica, quando eu praticava, né, através do que eu acredito e tal, mas hoje a forma de intuição e contato, vamos dizer, ampliação de mente, ela acontece de outra forma, até pela intuição da arte. Eu sinto que, por exemplo, esse livro que eu escrevi, Os 15 Minutos de Amor Próprio, ele foi assim. Aliás, foi meteórico? Foi meteórico, né? Olha, pessoal, esse aqui, bonitinho, o amarelinho, que eu adoro. Deixa eu colocar ele mais pra cá. Ele tinha umas trocentas outras mil mensagens, mas, cara, ninguém, aquela coisa, eu não tenho tempo de ler, sabe aquelas desculpas de autossabotagem e tal? Então, a gente até diminuiu o número de mensagens para tornar mais fácil ainda o acesso a esse tipo de leitura.
Então eu falo até nesse livro que, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito, eu tenho muito pé no chão. É difícil, às vezes, desligar. E as viagens astrais eu sempre deixei por conta do sonho, sabe? Eu fazia a minha oração ali antes de dormir, eu tenho consciência de que eu sinto o meu corpo indo, de repente, para outros lugares quando eu sonho. Às vezes eu consigo ir para onde eu quero, às vezes não, mas quando não, eu peço sempre proteção a Deus, porque de gente feia e violenta e agressiva já basta o mundo real, eu não quero topar com aqueles do outro lado, não. Então, cada um com a sua fé, cada um com a sua crença, mas a viagem astral sempre me preocupou por... cara, eu não tô afim de fazer essa viagem. Deixa eu aqui, porque no sonho eu já sei de tanta coisa, né? Eu acesso tantas coisas que tá bom. Então, eu parei um pouco, sabe, Fred? Eu não tenho muita experiência nisso não para compartilhar. Mas o livro, às vezes eu acordo com um poema na cabeça. Hoje, por exemplo, ontem eu passei muito mal por causa de um resfriado forte e tal. Resfriado, né? Graças a Deus. Né? Mas dor de garganta, dor de ouvido e tal. Ontem foi um dia daqueles que você fala improdutivos. E para mim isso é perda de vida. Eu fico agoniada. Eu dormia, eu acordava, eu dormia, eu acordava, e remédio para gripe, acordava e tal. Foi assim o dia inteiro. Hoje, um pouco melhor, eu quis viver em dobro. Eu acordei com vontade de escrever, né? Não, eu preciso escrever poema, eu preciso fazer isso, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer tudo que eu não fiz ontem. E até mais do que eu gostaria. Então, hoje, o que eu gostaria de dizer em relação a isso? Essa noite eu tive esse insight de acordar e escrever. Eu tive que acordar e escrever. Eram 6 da manhã, eu já estava tomando banho e a primeira coisa que eu fiz foi sentar e escrever. Então, às vezes, isso vem pronto, esses insights acontecem por aí. Eu queria mandar um beijo, já posso, antes que eu esqueça, senão o povo vai me dar bronca. Raquel. Lógico, queria mandar um beijo. Queria mandar um beijo pro pessoal do Cantinho da Alma, que está mandando mensagem aqui, falando que está com a gente também. Um beijo para vocês, muito obrigada. E também beijão, gente. O pessoal do Sou Alegria, que faz um trabalho também com arte, faz um trabalho diferente, de cura também emocional, né? Visitam pacientes que estão ali internados, adoentados, e fazem assim, um trabalho humanitário que também, como eu disse para você, Fred, o seu trabalho, o preço do ouro não paga, o deles também. E eu gostaria de mandar um beijo, então, para o coordenador que está aí assistindo a live, né, o Clerson. Um beijo para você. Obrigada pela sua doce companhia. E fique firme nos propósitos da arte, porque, embora no nosso Brasil ela seja muito sucateada, né, Fred, porque o artista é sucateado, ele não é levado a sério, né? Que os seus caminhos sejam sempre abençoados e você seja feliz sempre. É isso aí. Obrigado, então, a vocês todos que estão curtindo aqui conosco. E se alguém tiver alguma ideia sobre aquela colocação que me fizeram no plano astral, sobre a resposta que poderia ser, onde está o seu segredo, no cotonete que coça a sua orelha, o que isso significa? Faço aqui uma enquete para vocês resolverem e colocarem para mim aqui, pessoal, porque é interessante ver o ponto de vista que vocês também têm a respeito disso. Olha só, Luque, concordo, o trabalho do Fred é impecável. Obrigado, Luque, obrigado mesmo. Valeu mesmo. Legal, Luque. Então, a gente leva esse conteúdo do Tocando Oculto, que é uma passagem concessional, através dos grandes profissionais que passam por aqui para eles, né, para todo mundo que está curtindo, e através da música pela Serenata e Companhia, que chegamos até a sua casa ou até a sua empresa, para promover esse bem-estar, essa interatividade, essa alegria e o recado que vem do coração, através da arte propriamente dita, né? Bom, Raquel, eu falei um pouco das diversas faces dos diferentes mundos, né, que eu coloquei para as pessoas pela Editores Cortese, mas eu queria mostrar as gravuras que eu tive na época que eu tive aquele insight. Eu falei assim, eu tenho que fazer uma natureza viva. E a expressão que eu tive foi essa, então tem um macho e a fêmea nascendo da natureza e tendo o seu filhote, que é o homem e a mulher que vem da natureza, e o sol e o mar. Então são vários elementos aqui ao mesmo tempo sendo colocados à tona, né? Legal. Então, esse aqui é o livro original. Puxa, 86, imagina. Tudo era diferente, né? Claro. Quantos aninhos você tinha aí, Fred? Quando eu lancei, eu lancei no meu colégio, lancei em 86 e eu tinha 18.
Então eu peguei 2 colégios, que eu saí de um colégio e fui para outro, então eu peguei o pessoal do colégio 1 e o colégio 2, né? Esse aqui, ó, também é a imagem no mundo mulher. Então o mundo mulher tá bem refletido Lindo. aqui. E essas gravuras, quem fez? Esse aqui foi o Anderson Siqueira Simone. Aqui, ó, Legal. olha que interessante, ó, o mundo viagem. O pessoal aqui fala, bom, o que tem a ver com o mundo viagem? O mundo viagem tem a ver com viagem astral, tem a ver com drogas. Embora eu não me metia muito nesse caminho aí, porque se eu já fizesse, eu já fazia viagem normal, se eu usasse muita droga, é que eu não voltava mais para cá mesmo, né? Então eu ficava por lá. Então essa aqui é uma ilustração também que é pedido do que eu tinha pensado, o Anderson ilustrou para mim. E a última gravura tem a ver com o último mundo, que é o Alimento e Armas. Você vê que um cara está solitário em cima do pico de uma montanha, né? Uhum. E por que ele está solitário lá? Porque Conta pra mim, essa me interessa muito. Tem gente que adora se isolar, que nem ermitão da caverna, né? Pois é, não, mas esse aqui tem a ver com o último pico, que aí aqui é o fechamento de tudo, né? O último pico. De um pico destacam-se nebulosas, silenciam vazios os campos sombrios. O homem e a folha verde não mais habitam, quando a carga radioativa possui o espaço. É o único sobrevivente. Acabou o mundo. Uma guerra nuclear fechou o tempo. Acabou. Isso aqui tem a ver, ó, esse mundo alimento e armas tem a ver com o que comem os famintos, o que fazem os famintos, né? Que eu coloquei aqui, é uma visão social, que naquela época de 86 ainda é atual. Aqui a ideia da cidade grande, do armamento, enfim. Então eu fiz uma crítica social, fiz uma crítica comportamental, fiz uma visão sobre a minha criança interior, que ela está colocada em vários aspectos desse livro, né? E é interessante porque você vai colocando um pouco de você nas coisas, fala, poxa vida, que legal, como ficou bonito essa parte ou aquela, tal, né? E aí eu sou o pai da criança, então a gente fica meio assim, né? Porque podia ter sido feito assim, assado e tal. Mas o que importa é que as pessoas curtiram naquela época. Eu era adolescente, então nem muita gente entendeu. Pô, eu duvido o cara jogar bola, né? Eu jogava bola. Mas fazer mais isso, fazer mais aquilo, o cara fica escrevendo aí, fica fazendo viagem astral. Quem é esse cara, né, que tá fazendo essas coisas? Sabe, eu acho que quando você tem a Talentos idade que você... escondidos. Talentos escondidos. Ó, que beleza, hein? Essa aí, que página que é, Fred? 66. Do livro da Raquel. Eita, vamos nele? Deixa eu ir lá. Vamos. Eu também abri a olho. Pois é, né, rapaz? Talentos escondidos. Me lembra muito a parábola bíblica, né? Da questão dos talentos enterrados. Numa alegoria aos talentos. Quando eu olho o ser humano, isso me dá um... Me entenda bem, me dá um tesão de vida tão grande, porque eu sei que cada um ali tem talentos variados e tem um potencial para criar, e tem um potencial para ser feliz, e tem um potencial de viver como quer, como gosta. E eu vejo tantos talentos desperdiçados, isso me entristece tanto o coração. Mas aqui, sabe o que eu acho? Eu acho que falta insight nesses caras. Não, tudo bem, mas o insight, caramba, a gente vai esperar. Tem gente que não morre, não descobre isso. Então, o meu trabalho, o seu trabalho... É o Albert Sésamo. É o Albert Sésamo, cara. O meu trabalho, o teu trabalho, do Soul também, que está aqui, a gente vai onde dói e fala, cara, você pode passar por isso. Sabe, em vez de morrer para esse dia, vamos fazer ele diferente, né? Pode ser mais um dia, mas pode ser o primeiro dia que pode ser diferente. E no que pode ser diferente hoje? Que talento escondido você tem? Então, eu coloquei isso aqui, né? Quantos talentos deixamos de lado a pretexto de depois eu faço, depois eu aprendo? Cara, se é uma coisa que me irrita, depois eu faço, depois eu aprendo. Eu não tenho tempo, porque eu olho para o hoje e está tudo tão louco, eu não sei se vai chegar amanhã, por mais clichê que isso pareça. E eu tenho uma intensidade, uma vontade de viver hoje tão grande, que às vezes tem gente que não entende. Não tem amanhã, tem hoje. Não cabe no amanhã. Não cabe no amanhã, de tão grande que é.
Então, chega uma hora que eu falo assim, talentos não desenvolvidos, não aprimorados, são tesouros enterrados e um verdadeiro desperdício de tempo de vida material e espiritual. Quando enterramos nossos talentos pela preguiça, pela falta de coragem, ou mesmo pelo medo de tentar, tem gente que tem medo de tentar, né? Fracassamos de algum modo na nossa evolução. É preciso lembrar que não viemos a passeio, precisamos produzir, criar, dar a nossa contribuição para o aprimoramento da nossa gentil terra que nos acolhe. E aí eu termino. Quem tem um talento e enterra, se enterra junto. Pense nisso. Ame-se a ponto de utilizar todos os seus talentos. Exatamente. Então, você vê que aqui, Fred, tem uma corrente, eu pedi para o editor lá do livro colocar corrente, né? As correntes que se estouram e viram pássaros, né? É isso que eu ia te perguntar, isso que é legal. Olha só que sacada boa. Muito bacana, né? Que você teve aí. Então, tem toda uma simbologia. Na capa, 15 minutos de amor próprio, porque eu não aguentava mais pessoas falando, eu não tenho tempo para ler. Porra, 15 minutos para se cuidar, você deve ter, né? E depois, eu pedi mais uma exigência, pessoal da editora, para colocar ponteiro aqui, ó. Opa, aqui, tá vendo? Em números romanos, que de capa a capa é um relógio. Olha, que legal. Marca o nosso tempo de vida. Marca o nosso tempo de vida. A arte salva? Beleza. De que forma a gente se conecta a ela? Todos os dias. Será que a gente tem alguma coisa para fazer por alguém que seja através da arte? Todo mundo tem. E Fred, infelizmente, repito, como professora desde 2003, né? Eu dou aula de direito desde 2003. Pessoal que está lutando, está na luta. Pessoal de chão mesmo, sabe? Que não teve oportunidade de estudar e quer tentar vida para concurso público. Eu adoro esse pessoal, que é de onde eu vim, que a duras penas tenta ir para algum lugar. E a arte de ensinar é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E quantos talentos ali eu vi que estavam se desenterrando. Ah, professora, mas eu não sei, eu saí da escola há muito tempo. Não, mas você voltou a ela, você está aqui hoje. O que você vai fazer da sua vida? Através da arte a gente pode salvar pessoas. Exatamente. E pelo seu livro, olha que legal pegar o seu livro e fazer uma roda de leitura. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Tipo, roda de leitura, como assim? Tá, vamos ler o livro do Fred, o primeiro, As Diversas Faces dos Diferentes Mundos. Ou agora o segundo, Serenata, Uma Ponte Entre os Mundos. Ou até o meu, 15 minutos, os três, vai. Os 15 minutos de amor próprio. Vamos pegar um livro por mês, vamos fazer uma roda de leitura. O que você entendeu? O que você entendeu? A troca. E vai daí. Exatamente. Que a gente vê que estudar não é trabalho, não é castigo, não é difícil. Esse é o meu, é o que me move enquanto professora, enquanto escritora, enquanto comunicadora. Eu gosto de movimento, né? É isso que me encanta, Fred. Muito legal, Raquel. Muito bacana, muito legal mesmo. E o teu trabalho é maravilhoso, né? Você tem se dedicado aí. Você tem um trabalho muito bacana também, logo de manhã, no Cantinho da Alma, que você fala, se expressa muito bem, as pessoas compartilham com você das suas ideias, das suas intenções, da sua espiritualidade, e sempre acrescentando alguma coisa para um dia melhor. Isso que é mais legal, você nunca deixa o dia começar em vão, sempre tem um recado para ele, né? Isso que é o mais legal de tudo, né? Eu tenho agora aqui uma observação sobre um momento do novo livro, que eu vou dividir com vocês também, sobre esse novo livro que eu vou colocar agora aqui para vocês, que é o Serenata, Uma Ponte Entre os Mundos. Cadê? Deixa eu ver aqui. Enquanto você coloca na tela, posso mandar mais um beijo? Opa, por favor. Regina Ferraz, doutora Bisnaguinha, ó, um beijo. Ela também lá é do Soul e fiquei sabendo que ela está aqui com a gente, acompanhando a live. E, Fred, sabe uma coisa bacana que eu achei? O pessoal do Soul recentemente não, caramba, ontem. Ontem. Recentemente. Gente, Raquel já é meio tonta, assim. Com remédio de gripe na cabeça é tonta e meia, então desculpa, tá? Mas o que eu gostaria de dizer é que o pessoal do Soul fez ontem uma super live lá em Portugal, com o pessoal que tem Alzheimer. Então, eles têm um trabalho ferrado para... Nossa, é muito bacana. E que eles brincam, eles colocam os velhinhos lá, né, os idosos da melhor idade para se mexer.
E eles riem, eles levam piada, mas assim, sempre com muito respeito, com muita consideração. E a doutora Bisnaguinha também esteve na live, né, acompanhando. Então, quero mandar um beijo. Está tocando minha campainha, vou mutar o meu microfone para não incomodar. Fred, fala aí do livro. Beijo, Bisnaguinha. Tá bom. Bom, pessoal, então, só para a gente concluir essa história do que vai ser a serenata do Uma Ponte Entre os Mundos, a Raquel aí sempre deixa o seu recado bem bacana de manhã. Eu convido vocês a se conectarem no Raquel Bachiega, logo de manhã no Instagram. Acho que é 8 da noite de quarta-feira, né, Raquel? É assim que você fala? 8 da manhã, toda quarta-feira às 8 da manhã, viu, Fred? 8 da manhã. Eu falei 8 da noite? Falei 8 da manhã. Falou 8 da noite. 8 da noite eu já estou em outro processo. Não, 8 da manhã, é que eu falei errado, né? Mas eu te ouço 8 da manhã mesmo, claro. É que eu também tô com outra coisa para mostrar para a turma aqui, ó, que é exatamente o que se faz na escrita hoje. Então, tem a ver com esse tema desse novo livro que eu fiz. Então, eu coloquei... Esse livro, na verdade, é uma reflexão poética, tem poesia, prosa, verso, conto, dentro de uma visão filosófica abrangendo tanto o mundo líquido quanto o mundo dos afetivos que tivemos mais para trás, né? Então, eu coloquei a escrita. Na escrita atual, tudo é permitido. Hoje temos exemplos extremos. Na internet é a moçada dos novos tempos, cortam palavras, trocam vogais e consoantes, operando nossa língua em resultados flagelantes. Muitas escritas refletem o vazio infinito de uma geração sem limites. Pior ainda, são os pais de frente para o abismo, segurando suas dinamites. Ora sem ação para conter reações, ora sem valores para ensinar os juniores. Os médicos são os campeões da escrita codificada. Ninguém entende a receita, e menos ainda a doença a ser tratada. Tinha tempo em que a escrita era valorizada e carregava respeito, e ninguém estacionava quando na placa se via um E cortado no meio. Os professores responsáveis por essa escrita deveriam ser saudados com direito a um busto esculpido. Por causa deles, escrevemos vida com letra maiúscula, mesmo sem ainda compreendermos esse sentido. Hoje, uns discutem por que separado se escreve tudo junto e tudo junto se escreve separado. Outros não entendem o seu real significado. Quando abreviamos a escrita, perdemos o seu som, sua poesia, a sua real magia. Quando não respeitamos sua forma, perdemos sua alma e toda a essência que nela existia. Então, essa é uma poesia de dentro do livro. Então, quem gostou, por favor, tem muito mais coisa bacana aí de reflexões que a gente fez aí ao longo das serenatas também. Tem coisa sobre serenata, tem muita coisa bonita sobre serenata, né? Que é legal a gente também colocar depois aqui. E sobre reflexões em geral. Raquel, contigo aí. Quando você fala em essência, você falou aí da figura do professor, fica muito... Repete essa parte aí para mim, por favor. Como eu te falei, eu tô como eu tive que colocar lá lá na Amazon, então eu usei o Kindle, então não está abrindo mais em Word, eu tenho que ver pequenininho aqui. Mas eu vou ver se eu acho aqui onde está essa poesia de novo, e eu já te falo já. Essa questão do professor, ela me trouxe uma lembrança aqui, até eu só gostaria de comparar a tua escrita com a realidade. Achei. Tá, você fala dos professores? Os professores responsáveis por nossa escrita deveriam ser saudados com direito a um busto esculpido. Por causa deles, escrevemos vida, mesmo sem ainda compreendermos esse sentido. Né? Tão atual, né, Fred? Pois é, Tão atual. A gente, infelizmente, até por conta dessa terceirização da educação para a escola e tudo mais, a gente acaba tendo professores que se dedicam ao extremo, que são responsáveis apenas pela educação formal, mas, caramba, a gente acaba aprendendo tanta coisa nessa primeira infância, tendo um professor ali como modelo, que acaba, sim, sendo referência para a vida, né? Quer dizer, e você traz essa questão. E hoje, eles muitas vezes sendo cerceados, né?
até sobre, em oposição a uma ideologia X, Y, Z, que só separa, só segrega. Às vezes, o movimento, o limite de atuação de um professor é muito reduzido, infelizmente, porque tem medo de falar X e ser retaliado pelos pais, né, que já cobram isso e aquilo, ou até pelo próprio estudante, que hoje a gente vive num mundo em que professor é mandado para a UTI. Isso, para mim, nos meus piores pesadelos, talvez seja filme que vem lá das cenas de terror de Hollywood, né? Mas não, infelizmente é real. Então, essa coisa que você trouxe do professor que ensina a vida, que vida hoje? A educação, ela tá... Nossa, muito interessante que você trouxe, porque isso entra justamente em rota de colisão com os vários graus de crise que a gente encontra hoje, na educação e em todo o resto. Eu não estou dizendo que está tudo ruim, porque também tem uma massa de pessoas aí que querem mostrar que está tudo ruim. Não é que está tudo ruim. A gente precisa aperfeiçoar os processos para que as coisas não se percam, né? Enquanto elas não forem totalmente perdidas, ainda a gente tem esperança. A gente precisa se basear nisso, né? E a arte na educação, como a gente está falando de arte e literatura, eu vou desenvolver, por exemplo, um projeto com adolescentes, a gente pensa que eles não dão atenção, Fred, pelo contrário, eles têm sede. Eu já fiz isso, eu posso dizer. Roda de leitura com adolescente, em escola mesmo, em que ninguém liga para aquela galera, ou quase ninguém liga, o professor está trabalhando já além do limite, eles, na verdade, são sedentos por educação, sedentos por arte. Exatamente. E quem é que faz? Né? Pode ser eu, você, todo mundo que está assistindo aqui, a gente pode ser braço disso, de realidade. Não de um mundo possível ainda, mas escrevendo essa história já, dando passos para que isso aconteça. Exatamente, boa colocação. Eu fiz uma live também para alguns colégios e falava sobre a neurociência, né, dentro a música na visão da neurociência e o resultado que a serenata traz na vida das pessoas, a música em si, né, traz, né? Eu contei um pouco do histórico, contei o histórico da importância da música nas plantações, tanto de uva como de banana, contei para dentro da área dos animais. Enfim, eu coloquei, você sabe que todo mundo que estava meio cabisbaixo na live começou a ouvir, falou, putz, grila. Tipo assim, né? Começou a acordar para algumas coisas que eles não tinham se atentado que existia. Olha o potencial da música entrando em você, você reconhecendo como ela pode reverberar positivo e como ela pode reverberar negativo também, e que estragos ela pode fazer, porque se você já sente em você onde está a música, você é capaz de codificar melhor como é que você pensa, como é que você age, porque a música é um pouco do reflexo também, né? Então, tudo isso, os adolescentes vão mastigando, vão digerindo, vão falando, puxa vida, então tudo é uma coisa de percepção. Quando a gente consegue passar um conteúdo, alguma coisa que pode ser aproveitado, aquilo pode ter sido levado em conta como um insight para eles. Poxa, teve um insight bacana hoje sobre uma coisa assim, assim. E aquilo pode mudar o rumo de algumas pessoas, sabe? Para alguns locais. Claro, claro. Alimentar o espírito que é faminto disso. Caramba, a gente tá em rota de... A gente está adoecendo. A nossa sociedade, ela, infelizmente, ela hoje experimenta algo que é reflexo, que é consequência do que ninguém nunca ensinou para a gente, que é permear, caminhar através das nossas próprias dores, mantendo lucidez e saúde. Isso não existe na nossa sociedade hoje. Fred, não. Infelizmente, eu fiz uma palestra X recentemente, tá? Tinha ali bastante gente assistindo e coisa e tal. Infelizmente, bom, isso já era uma realidade, eu sou terapeuta há 16 anos, mas isso já era uma realidade, muita gente entorpecendo os sentidos, não estou dizendo que não tomar remédio não é necessário, em muitos casos, mas muita gente prefere o remédio do que lidar com as próprias dores e resolver o problema, tá bom? E aí hoje, nessa palestra sobre amor próprio, né, que eu venho falando, que amor próprio é questão de saúde mental, é questão de sobrevivência e tudo mais, então, de 100 pessoas, 15 não tomavam remédio para alguma coisa, para saúde mental, eu estou dizendo, mental e emocional. Ansiedade, hiperatividade, bipolaridade, de que for, acabou a palestra virando no final uma roda de terapia em que um contava com a solidariedade do outro e se colocava à disposição para
pelo princípio do semelhante cura semelhante da homeopatia ali, né? Ficou claro a solidariedade entre os pares. Isso é muito legal de ver. O problema é que a consequência está aí, né? Ninguém ensinou a gente a caminhar pelas próprias dores sem danos ou com menores danos possíveis aí. Então, eu fiz psicanálise para me entender melhor lá atrás, há muitos anos. Depois, com o avançar, né, das terapias e através da minha própria profissão, comecei a atender pessoas e eu te digo, a gente precisa saber o rumo da nossa vida, especialmente se a gente tiver essa noção, essa lucidez de onde ir, né? Parece que a Rumi Silca tem uma questão aí. O Zé Alves acentuou na live de hoje a questão da liberdade sem disciplina, marginalização do trabalho docente. Exatamente. Fred, a serenata é uma arte e educação? Com certeza é, com certeza é. Você, nesse movimento, você mostra um monte de valores ao mesmo tempo. Você mostra a arte e a cultura, porque a serenata ela vai acompanhada só como música, ela pode, se bem que você pode fazer como você quiser, mas no nosso caso a gente vai acompanhado com visual, tem um tema em questão que é 20 anos 30. Então você mostra a cultura de um visual, você mostra a cultura de uma música que não precisa ser a música antiga, pode ser música atual. A proposta pode ser um visual antigo, mas a música não. Então tudo vai modificando o ambiente, porque você vai trazendo músicas que tenham contextos com o que está acontecendo ali. Quando a gente vai fazer a homenagem para o professor, por exemplo, a gente seleciona músicas que tenham a ver, elucidam o quanto eles são especiais, o quanto eles são importantes, claro. o quanto é importante existir a função do professor na sociedade. Então a gente escolhe as canções mais importantes para isso. Ou quando é dia da criança, a gente coloca também alguma coisa também que seja nesse sentido. Então a serenata sempre tem um tema correspondente com a proposta que vai elucidar de uma forma artística e cultural aquilo que está sendo celebrado ali. Então, ela tem, sim, essa finalidade. Eu vou me apropriar desse bem viver através da música. Em setembro eu faço aniversário, eu vou me dar de presente o Serenata e Companhia. Hein? Opa, vamos lá. Vamos sim, vamos fazer uma brincadeira aí. Vamos lá, com certeza. Dia 12 de setembro eu vou ficar na varanda esperando o Serenata e Companhia, com uma tacinha de champanhe celebrando a vida, porque a arte... né, ela toca a nossa alma de um jeito muito especial. E eu achei fantástica o que ela trouxe aqui, a música, né? Porque sim. O Serenata realmente traz essa arte e educa ao mesmo tempo. Por falar nisso, a Jaqueline falou, só ao contrário, lucidez sempre. Que maravilha, Jaque, ter essa noção. Eu sempre peço a Deus que não me tire o poder de consciência, de lucidez, de raciocínio, né? Pode ter dor de joelho, pode ter dor onde for, né? Ficando velhinha e tudo mais, mas não me tira, meu Deus, a lucidez, sem a qual realmente a gente fica no escuro, né? Tem coisas que a gente, na verdade, não consegue entender porque sai fora do quadrilátero unilateral que a gente conhece, aquela coisa mais convencional. Mas quanto ao dia a dia, às atitudes, eu acho que você está certo. A gente tem mais que ter pé no chão, saber direcionar, saber conduzir, porque é aquela história, né? Você mede o homem ao passo que ele dá, pelo tamanho da pegada dele. Se você vê que uma pessoa ali consegue ser coerente no que ele fala, no que ele faz, você fala, esse aqui é um cara para ser observado, uma pessoa para ser observada. Porque existe a congruência. Então, no mundo falido como o nosso, onde os valores estão super alterados, tá difícil de você ter bons exemplos de visualizar assim. Até eu gosto muito das visões da professora Lucilena Galvão, e eu acho que você também gosta, ela também já foi entrevistada aqui pelo canal, e ela é uma pessoa que ela mesmo falou em uma das lives, que quando uma sociedade ela está no auge, tudo dela é melhor. Então ela produz o melhor que ela pode produzir em literatura, em música, em arte em geral, em filosofia, em tudo. Como a gente está nesse processo de decadência, você pode reparar o quanto nós produzimos. É que a gente está vivendo um tempo muito, muito gozado, né? Porque você fala sobre inteligência artificial, gente habitando outros mundos, gente buscando robôs, ao mesmo tempo a gente decaindo como sociedade, decaindo como ser humano, e tá numa bagunça ao mesmo tempo acontecendo. Tá estranho. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Até a questão do humor, né? Que antigamente você podia fazer humor de formas bem variadas. Hoje tem que se policiar muito para você poder colocar
a certas brincadeiras, certos contextos, porque todo mundo pode levar para o outro lado. Essa geração mimimi vem estragando um pouco esse contexto, porque tem que ser mais pé no chão para algumas atitudes, pé no chão para algumas colocações. Se você não anda descalço, se você não come terra, você não sabe o que é adquirir resistência, sabe aquela coisa? Você tem que cair para o mundo e chupar jabuticaba no pé até você ter caganeira, sabe assim, aquela coisa? Você tem que você tem que promover atitudes em você de vida para que essas atitudes elas te tragam, além de experiências de vida, elas te tragam sabedoria. Porque você vai saber, não posso fazer tal coisa com o meu corpo, porque eu sei que se eu comer demais isso, eu vou passar mal. Eu não posso andar por aquele caminho, porque se eu fizer... Essas vivências é só acontecendo, é só existindo como vivência. Não existe teoria. As pessoas querem colocar em teoria para a nova geração que está aí um monte de atitude, e esquece que elas têm que vivenciar aquilo para elas conseguirem ter o próprio conceito, né, sobre aquele tipo de atitude, sobre aquela experiência, e adquirir os anticorpos natural para a coisa. Para a vida, para a saúde do corpo, para a saúde da alma, para a saúde do cérebro. Frustração, saber o que é isso, né? Estava ouvindo que agora na adolescência, né, da nova geração, ouvindo especialistas, né, porque é a minha área de estudo, inclusive, né, muita gente, Fred, infelizmente, liga para mim assim, ó, tô pensando em fazer besteira, não é coisa legal de ouvir, você precisa ter técnica, você precisa saber o que você vai falar, saber o que você está fazendo, para resgatar isso, resgatar a vontade de viver da pessoa. É algo muito sério. Exatamente. Então, uma das coisas que a nova geração não sabe é lidar com frustração. Exatamente, né? não sabe mesmo. Terminou da namorada, já pensa em fazer besteira, né? Já pensa em tirar a própria... Então, assim, a gente chega em crise, volto a dizer, infelizmente, não, eu acho que tudo eu gosto muito de uma frase do Emmanuel que diz assim, dor é choque de retorno. Chega uma hora, então, que a dor, ela chega em vários setores da vida, e aí ela te coloca e te faz pensar a ir para um rumo adequado. Acho que a nossa sociedade, ela está sofrendo dores em muitos níveis, é uma dor multifatorial, por assim dizer, crises de várias ordens, mas eu acho que assim, é aquele chacoalhão que em algum momento a gente vai ter que se posicionar. A gente vai ter que se readequar, sob pena de virar esse cara aí no pico, lá onde você desenhou, né? Sozinho, no alto da montanha, só ele sobreviveu. Então, se ele sobreviver, que até ele também está sofrendo, como todo mundo aí, as crises da alma e tudo mais. Eu ia te propor uma coisa. Tem um próximo livro aí que a gente vai lançar, que é de poesia. Nós temos algumas aqui. Nós temos algumas aqui. Tem a do coração, cheio de amor, e também tem aquela mais prática. Né? Então, eu gostaria de trazer aqui para a gente fazer pelo menos uns 5, né, um tempinho aí de poesia, sim, claro, de arte para a gente tentar, porque vai que a gente fala uma coisa aqui que ajuda alguém, né? Através da poesia. Exato. O que você acha da ideia? Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Tudo vira insight. Se tem alguma coisa, né? Se tem alguma coisa, de repente, a ser colocada ali e é da eco, acho que isso vale a pena, com certeza. O que você está lendo aí alguma coisa? Você queria dizer ou já quer que eu escolha uma aqui inédita? Que não está no livro. Eu quero que você escolha alguma coisa tua aí e eu vou ler também uma outra parte aqui minha. Tá. Que eu acho que pode... Você é uma pessoa romântica, Fred? Olha, eu tenho uma medida da coisa. Eu acho que eu sou, porque eu sou canceriano, eu gosto de um bom fundi, de um bom vinho, uma boa companhia. Eu acho muito importante tudo. Uma boa música, que não pode esquecer da boa música, né? Então... Você sabe que... Eu acho, então, que eu vou fazer o seguinte, a gente mescla, tá bom? Eu vou falar uma para os corações apaixonados e outra mais sobre outra coisa, enfim. Pode ser? Pode, mas claro, fica à vontade. É do livro novo que a gente vai falar, vai publicar mais para frente, tá bom? É uma inédita. Tá bom, legal. Bom, então, assim, vale lembrar que tem muitas coisas que a gente escreve que eu vou falar por mim, eu como terapeuta também pego
coisas que chegam para mim, chegam de inspiração, até de histórias de outras pessoas. E aí, esse foi um poema nesse naipe, Fred, que diz assim: nos teus olhos. Olha que bonitinho. E diz assim: nos teus olhos me perdi, me achei, me perdi de novo. E assim vou buscando entender aquilo que se havia perdido. Olha que bonito. O que há neles? Ainda não sei, talvez saiba. Acho que sempre soube, mas sinto que ainda saberei de onde sei tanto sobre eles. Olha que legal. Quem sabe os conheça de outros tempos. Nesse tempo que faz tempo, que teimo em passar sem perceber, quando lembro dos teus olhos, o que resta é pensar e sentir, sorrir com as traquinagens da nossa imaginação. Uma provocação, um ir na contramão de todas as coisas, uma ousadia, um protesto pela felicidade. É assim a realidade inebriante dos teus olhos. Olhos que falam, boca que cala, alma que vibra. Para que falar se os teus olhos não precisam de palavras? Profundos e calmos, agitados e inquietos, intensos e vibrantes, adolescentes e adultos, verdes em um momento, azuis em outro. Mergulhar nesses mares revelados pelo brilho dos teus olhos é questão de tempo e de disposição para ver além. Há quem veja sua superfície, mas teus olhos verdes me levaram a acreditar que há muito mais beleza na profundidade da sua alma. O que mais revelam seus olhos? Dependerá deles me mostrar o caminho. Ai, que bonitinho. Bonito, legal. Você que fez também? Também. Esse vai, muito bom, esse muito vai bom. Esse vai fazer parte do novo livro e o título se chama Nos Teus Olhos. Muito bonito. E agora escolhi um para você também. Por favor. Referenciando aos amigos em geral. Amigos esses que a gente vem colecionando ao longo da vida, amigos esses que a gente vem formando nas redes sociais, através do Tocando Oculto, que estão por aqui nas lives, que estão curtindo, que estão fazendo parte das perguntas e das respostas, que eles nem sempre têm as perguntas, às vezes são eles que têm as respostas. Amigos esses que a gente vem conhecendo em locais que a gente nem imaginava e arrastando eles para o resto da vida. Oba. Como é o caso do Zé Alves comigo, né? E o seu, com certeza o seu também. Aqui eu coloco então amigo. Amigo virtual não dá trabalho. A gente deleta seu comentário. E todo o resto que ele nos traz não fica com a gente, vai atrás. Amigo real tem calendário, tem remela, veia na mão, aponta o dedão, é unitário. O amigo de ontem envelhece na foto e para quase tudo tem seu voto. Lembra das festas, limpa as arestas, também pisa na bola, mas ele ainda rola. Amigo virtual é tudo igual. Curte e compartilha, é só virtual. Sem cheiro, sem ruga na pele, cicatriz e até o vento repele. Dá trabalho e custa dinheiro manter o seu velho e bom escudeiro do jeito que ele merece, vivo no peito e sempre na prece. Olha que legal. Oba! Que bom, me senti até amparada agora por essa prece aí, feita porque você manda sempre coisas boas. Que bonito, né? Fred, que show de bola. Legal. Esse faz parte aí do Serenata, uma ponte entre os mundos. Por que a ponte entre os mundos? Porque eu tenho colocado nas serenatas, esse aqui, ó, esse título, ó. Nas serenatas, elas fazem as pontes das emoções com as pessoas ao longo da vida, por tanto tempo que a gente passou. Tem poesia sobre serenata e sobre histórias da serenata? Tem. Mas aí tem outros mundos, que são os mundos da reflexão. Quando você pega o estilo, o livro Kindle, dessa versão que eu estou colocando na Amazon, você vai ver uma outra capa, que não aquela capa que é impressa. Mas na versão Kindle, você vai ver lá Fred Jong, ao mesmo tempo que dentro você encontra Fred Jong Silva Oliveira. Por quê? Porque é esse livro que tem a visão do ser, né, e do personagem que é o Fred Jong, que vivenciou e que passou por essas experiências todas, que está registrado aí no livro. Algumas delas, claro, né, não são todas, mas que estão por aí. Então, obrigado, Cecília, obrigado, Márcia, valeu.
Jaqueline, obrigado, gente, A por vocês estarem aqui. Cecília, maravilha. Ela falou, maravilha, Raquel. Adorei, virtual hug. É isso aí, Maravilhosa, Obrigado. que legal. Obrigado a Fred, vocês, tem viu, mais pessoal? uma. Vamos Bora lá, contigo. Bora lá. Deixa eu tirar aqui o... Coração enluarado. Esse não fala sobre amor, não. Fala sobre o amor que eu tenho para a lua, pela lua. Diz assim. Eu sou apaixonada pela lua, Fred. De dia eu fico que nem uma zumbi para a vida, mas assim, né? Fazendo, lógico, as coisas. Mas à noite, quando a noite vem, eu desperto, eu olho para a lua e falo: Nossa, a Raquel tá viva. E a lua é inspiradora, né? Ela fala A lua assim. sempre foi. Nossa. Eu gosto Coração dos poetas. enluarado, né? Exato. A lua fica mais. Eu falo, Fred, que quem canta para a lua não teme nada, né? Então acho que até tem uma parte que fala isso aqui. Mas vamos lá. A lua fica mais linda, as estrelas mais brilhantes, o vento mais calmo, o céu mais generoso, apesar de ser escuro, a vida mais doce, o coração mais vivo, o sangue corre mais rápido. A vontade de falar te amo vira medo, mas à noite a coragem toma conta dos espíritos dos apaixonados. E fica difícil resistir a essa tormenta que vem para destruir o que existe na superfície, para revelar a beleza do que é profundo e constante. Meigo e suave, simples e claro como água cristalina. Viver isso é questão de tempo. Tempo que reclama a urgência dos corações apaixonados que teimam em se amar, contrariando o mundo, e quando o mundo se torna um é tudo que existe e nada mais importa. Esse poema se chama Coração Enluarado, e o que eu queria ler, na verdade, era outro, que é Sob o Olhar da Lua, que eu falei que esse não tinha nada a ver com paixão, amor, mas teve, mas o outro é mais... Posso? Rapidinho? Pode, claro. Diz assim, ó. Sob o olhar da lua. Sob o olhar da meia-noite, a natureza respira aliviada. O sossego da claridade da lua revela formas escondidas que só se apresentam ao anoitecer. Ah, lua, doce lua, revela os mistérios ocultos que nós, limitados pela humanidade do corpo, ainda não conseguimos entender. Permita-nos sentir, na leveza dos seus raios luminosos, a sabedoria de sua delicadeza, característica da sua sensibilidade de se fazer presente sem insultar, mas apenas de se fazer sentir. Ah, doce lua, quem a tem como amiga e canta para você no silêncio da noite, nada teme. Ilumina os caminhos tortuosos das noites escuras, nos guie nas sendas dos mistérios da natureza que nos acolhe e alimenta. Ah, lua, você que tem como companhia o brilho das estrelas, que ao lado dos guardiões da divindade guarda os mistérios da deusa mãe, esclarece nossa consciência faminta de evolução, nos dê lucidez para ouvir nossa intuição, onde mora a razão de todas as coisas. Ah, lua, você que nos abraça e acolhe nossas lágrimas noturnas, ouça meu pedido uma vez mais. Nesses tempos de noites escuras, faça ainda maior o seu brilho para lembrar os que se encontram em desespero, que você possui luz própria, para que cada um de nós, levantando a fronte em direção ao céu, também se lembre de que, como você, somos luz, que nascemos para brilhar, expandir nossa consciência, assim como você, podemos e devemos iluminar os nossos caminhos, por mais escuros que estejam no momento. Ah, lua, nos permita lembrar, enfim, que somos viajantes do tempo, e que hora chega que você também precisa repousar para que o brilho do sol renasça, trazendo a esperança de um novo dia, esperança de vida e de felicidade. Adeus, querida lua, hoje testemunhei seu brilho, receba agora o meu. Boa noite, doce lua. Bom dia, querido sol. Que lindo, que bacana. Essa eu escrevi olhando para a lua. Nossa, ficou muito bonito, ficou muito legal mesmo, ficou muito bacana. Bom, aqui legal, agora eu vou fazer, né? Uma que fala sobre a serenata também, aqui, que a gente vem falando sobre serenata. Não sei se o pessoal está curtindo aí, pessoal, vocês estão gostando dessa live, estão curtindo as ideias das poesias, o que vocês estão achando? Pode escrever aí, a Ronsilka escreveu assim, poesia sempre será necessária, olha que legal. E o Amilcar também que está aqui conosco, obrigado, Amilcar, legal as citações, pessoal. Obrigado, viu, Amilcar? Valeu mesmo. E a Jaqueline curtiu, olha lá. Aê! Que bom. Vamos ver se vocês curtem essa história, porque tem a ver com serenata. Histórias das serenatas. Há pedidos de perdão por uma reconciliação.
Mães e pais ouvem as diferenças e principalmente o coração. Tem amigos que nada têm de sério, não tem força na oração. Tem cães e gatos que ganham festa, mimos e até nova roupagem. Outros promovem pela serenata bancando sua própria homenagem. Tem os que não acreditam em nada disso. É tudo uma bobagem. Para alguns, as malas já estão arrumadas e a serenata é sua última cartada. Tem os mais sonhadores que apostam em castelos, reis e no amor de sua amada. Em asilos, internatos e hospitais, essa saudade conforta, para outros dói demais, e fica bem acordada. Até as crianças ganham espaço em um repertório nada habitual. Tem debutantes surpreendendo a todos na hora do seu ritual. Aos que apostam na serenata como seu cartão de visita. Para cada nova namorada, a mesma investida. Ao longo do tempo, percebemos que a serenata faz com a gente, com as pessoas. Sacode forte o que ainda adormece e faz vivaz o que nunca se esquece. Traz para perto o que parecia sem vida e a nova ótica muda toda a rotina. Ao longo do tempo, percebemos o que a serenata faz com a gente. Somos o presente vivo da família, que vê o que vingou e o que ainda é semente. Somos irmãos e filhos da mesma causa, e que canta no leito e no berço, olhando sempre para o gesto e para o jeito da alma musical que vai para o peito. Olha Esse isso. Daí... Legal, show, né? Fred. Show, 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 show. E É um são pouco dessa lembranças que história da ficam para a serenata. vida inteira, né? São lembranças que ficam para a vida inteira. Você viu que Isso nem, é então, você viu maravilhoso, que legal. Você viu que na serenata, nessa poesia, eu coloquei um pouco de cada coisa. De gente que compra a serenata para si própria. Tem gente que faz festas para os bichos, e a gente está lá cantando para os bichos. Tem gente Eu vou que me dar uma de aposta como última presente. cartada. Tá vendo? Então. Já falei, ó, dia 12 de setembro você reserva aí para mim que eu vou me dar de presente essa serenata. Vamos sim. A Milcar? 4 Milcar? Peraí, volta um pouquinho. Essa da Lua, quase chorei. É isso aí, ó. Que bom. E a poesia alimenta... alimento da alma. É isso aí, Marcia. A É isso aí. Lua é testemunha, né, das nossas lágrimas, muitas vezes, né? E não é para ser triste, às vezes é um lamento, é um desabafo, preciso respirar. Então eu olho para a Lua e vamos lá, tamo junto. A Lua é sempre a Lua é a inspiração dos poetas. Então, se ela tá cheia, tá bonita, tá vistosa, lá o canceriano olha para ele todo prosa e fica olhando e fala, não, isso aí combina com vinho, isso combina com uma saída ao sereno, ao relento, tomar um vinho na rede, ouvir uma música lá dentro, né? Então, você vai criando, a história é sempre assim, né? Você vai criando. Que delícia, né, Fred? O que é legal é que, enquanto você está vivo, você pode ter esse lado audaz e criativo de fazer tudo ser a sua trilha sonora. Então, a música, aquela arte, aquela forma de comer, aquela forma de olhar para o mundo, para a lua, para a natureza, tudo é você. Então, quanto mais você se conecta e vive o presente, mais você observa tudo isso. E vive, experimenta e curte tudo isso. Quando você está automatizado, passa o dia, você nem percebe, fala, puta, já acabou o dia, não fiz nada. Não viveu nenhuma experiência nova, não curtiu nada de diferente, quando veio já passou. Então, quando você tem é um desperdício grande. Quando você tem a atenção do dia, do momento que você está conectado, tudo quando você está conectado é perceptível. Verdade, verdade. Né? E toca o coração de alguma forma e você se fortalece. Então, eu acho que a nossa live de hoje, ela é providencial para isso, para a gente ver, puxa vida, então, em vez de eu estar na superficialidade, eu sentei na frente do computador e coloquei o que ia no meu coração. Exato, e mais uma vez, se ridículo ou não, isso é uma outra história. A partir do momento em que você não liga para o que os outros dizem a respeito a você, ou sobre o que você faz, porque viver para agradar os outros é fracasso na certa, né? E quando a gente escreve algo genuíno, algo do coração, a primeira pessoa que tem que validar isso é você, porque partiu de uma dor, ou partiu de um sentimento bonito, ou partiu de simplesmente uma vibração que a sua alma emanou e foi maior que você. Você não conseguiu segurar isso para você e você teve que compartilhar com alguém. Porque você sabe que isso pode ajudar alguém também.
e mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. Muita gente, infelizmente, hoje se sente sozinha. E quando lê uma poesia dessa, fala, caramba, eu estou nesse lugar, ou já estive nele, agora tudo bem, mas quando a pessoa se identifica pelo que você escreve, ela se identificou com uma dor ou um sentimento nela mesma. Isso faz a gente igual, né? E não é porque a gente escreve que a gente é diferente, é melhor ou pior, não tem dessa. Tem alguém que usa um talento que achou que tem e está produzindo alguma coisa, assim como todo mundo pode fazer. Então, esse é o chamado, Fred. Então, eu estou muito feliz por estar aqui por conta disso. A gente sair da superficialidade, ir no profundo e falar, tem mais coisa lá. Tem mais coisa e eu preciso acessar isso, né? Isso que é legal. Exato, exatamente, isso mesmo. Bom, eu já posso agradecer a vocês que estiverem aqui conosco. A gente está com 1h30 de live. Não sei se vocês estão gostando tanto quanto a gente, porque a gente está falando do nosso trabalho, mas queria só retomar aqui a história de que este livro que a gente está falando aqui, O Serenato, Uma Ponte entre os Mundos, e este As Diversas Faces dos Diferentes Mundos, por exemplo, são 2 livros que são meus, que a gente está colocando na Amazon, para vocês poderem depois terem acesso e comprarem tanto o livro Kindle como o impresso, que são com capas diferentes, com material diferente, mas é quase o mesmo valor. E é bem baratinho. E a Raquel também deixou aqui o 15 Minutos de Amor Próprio, que é o livro dela, o amarelinho. Cadê o teu livro, Raquel? Esse aqui. Esse aqui não é de poesia, vale dizer, porque a gente falou muito de poesia aqui, mas não é de poesia, tá? É um livro em que eu recolhi as experiências como terapeuta de 16 anos atendendo as pessoas, a cromoterapia, com a psicanálise, ouvindo as dores, e ali a gente coloca o amor próprio como questão de sobrevivência e saúde mental. Aliás, saúde mental e emocional, uma coisa está ligada à outra. Então, é um livro fininho, justamente para isso, para esse momento mesmo, e que serve como provocação o título, né? Mas 15 minutos de amor próprio é suficiente? Essa é a questão que eu faço lá no final. Ame-se a ponto de 15 minutos não serem suficientes, mas pelo menos 15 minutos por dia para se olhar, parar, ir no profundo da alma, e como a gente falou aqui, que seja para produzir, que seja para ler, para entrar em contato com coisas que alimentam a nossa alma. E o legal, Fred, é que ele surgiu na pandemia, aquela coisa de achar, não, vou esperar um momento para lançar, né? Aquela coisa de noite de autógrafo. Eu não quis nada disso. Por quê? Se ele é um livro que partiu de mim, me ajudou pra caramba e pode ajudar alguém, não faria sentido esperar o melhor momento. O momento dele é agora. Né? Então, isso é legal de colocar. Surgiram as lives, o Cantinho da Alma e tudo mais. Toda quarta-feira a gente fala não só sobre ele, mas sobre filosofia, espiritualidade. Então, é um trabalho que me... Se eu for embora agora, se São Pedro puxar minha ficha e eu tiver que partir desse mundo, eu vou que nem um amarelinho, sabe? Feliz da vida, amarelo é alegria, luz do sol, né? Na cromoterapia. Por isso que eu escolhi essa cor, para lembrar que onde a vida, sempre a gente tem ali esperança e que seja uma vida bem vivida, que a gente possa olhar para trás e não se arrepender por não ter vivido. Essa é a minha principal mensagem desse livro, Fred. Não, ele é fantástico, ele é bacana, porque eles são pílulas diárias que você pode ler, e alguma diferença com certeza vai ter na vida de quem for ler esse livro, porque você fala, que legal esse insight, ou a forma de você colocar coisa. Tem gente que coloca coisa, tem uma forma rebuscada de pensar e de interpretar as coisas. Você coloca tudo muito claro. Fala, por que eu nunca pensei nisso dessa forma? Tá lá. É uma forma de você ver a mesma coisa com outro ângulo, outra visão. Sim. Aqui a Márcia está dizendo, ó, Raquel, você é uma simpatia, eu também concordo com ela. É uma simpatia, né? Vocês são bondosos, gentis, muito obrigada, minha linda. Um beijo. Olha, ó, o Silca perguntando para você como é usada a cromoterapia na terapêutica da Raquel. Rapidinho, tem alguns vídeos aqui no Tocando Oculto que a gente já falou sobre a cromoterapia. Se você puder e tiver tempo, né, de dar uma pesquisada, a gente falou um pouco. Mas a cromoterapia que eu aplico, ela é voltada especialmente para a área da psicologia, psicanálise, para o fortalecimento das emoções e dos nossos padrões mentais. Eu estudo isso há 16 anos. Então, eu não me preocupo muito com a doença do físico, porque nós acabamos vendo, Fred, que a doença do físico ela é psicossomática muitas vezes, é aquela doença que nasce do emocional e se instala no físico. Então,
eu aprendi a ver que nós temos outras imunidades também para cuidar, do corpo físico, sim, do corpo mental, emocional e espiritual. São 4 corpos, pelo menos, que a gente tem que manter ali, né, a imunidade mais ou menos boa para que não se somatizem doenças. Então, eu me especializei na prática do qual estímulo que as cores podem me trazer para o autocuidado, bem-estar no dia a dia, especialmente nas questões mentais e emocionais. Então, eu estudei psicanálise também para fortalecer esse meu estudo. Hoje eu estou, graças a Deus, na segunda especialização, fazendo agora extensão em psicanálise e neurociência, né? Para entender processos químicos, que cores me estimulam e geram processos químicos no meu corpo. Então, é assim, não é um estudo aleatório ou então com base em fé, né? Eu tenho a minha fé, tenho a minha crença, mas a gente parte muito do científico também, que a psicologia das cores vem comprovando desde sempre. É uma ciência milenar, né? Então, só para esclarecer, há muitas frentes de estudo da cromo, mas eu faço esse direcionamento, né? Tem gente que usa cromo para os ambientes, na roupa, né? O que significa usar azul, o que o vermelho me traz. Isso também faz parte dos nossos estudos, nos cursos que eu dou e tudo mais. Mas o meu foco é esse, Fred, cuidar hoje da cuca nervosa e das anacondas nervosas que a gente tem dentro da gente, né? Exatamente, nós de azul aí, ó. Hoje nós 2 de azul aí, ó. Que Olha, legal. tá vendo? Que sintonia. Combinando bem mesmo. Uma coisa que é legal a gente frisar aqui também na live, ô Raquel e turma, é que a gente não precisaria estar desvelando o mundo que nos cerca, cada vez conhecendo realmente as verdadeiras facetas que ele nos mostra a cada dia, né? Sempre sendo revelados de uma forma que a gente se surpreende, mas a gente não precisa perder esse encanto pelas coisas. A gente tem essa coisa interior que a gente pode continuar vivo com ela. A gente tem uma criança, a gente tem um garoto, que nem aquela música lá do 14 Bis, né? Ao menino, ao moleque, pulsando vivo no meu coração. Cada vez que o adulto balança, o menino vem me dar a mão, né? Então é isso mesmo, tem isso. E você não precisa perder esse encanto pelas coisas, das suas memórias afetivas, das suas vivências. Você pode ver as coisas com a natureza implacável que é, com beleza. Você pode ver o lado do ser humano, mesmo que seja selvagem, também com beleza. Depende da ótica que você dá para ele. A ótica tua é reveladora do teu ser. Então, você aplica isso na prática. Fantástico. Inclusive, tem uma passagem aqui do Amarelinho, quem tem ele, tem algumas pessoas que já estão na live e tem ele. Pode pesquisar sobre... Ah, tá. A lição 107, da página 107, o pensamento é treinando os olhos. Treinando os olhos. O que você trouxe agora, exatamente isso. Qual lado da paisagem que a gente vai sentar no ônibus e ver, né? Exato. A decisão de sentar e olhar para a paisagem terrível, que a maioria... Você falou da Lucilena Galvão. Nossa, como eu admiro aquela mulher, né? E ela fala muito, muito disso, né? O espelho de cima, o espelho de baixo, até pelas leis herméticas, né? Do Hermes Trismegisto, aquela coisa toda. Então, ela fala de que quando a gente olha para cima e a gente espelha as aspirações superiores e tenta colocar isso na prática aqui embaixo, isso é maravilhoso, porque a gente entra em contato com essa beleza. Portanto, e no entanto, na verdade, quando a gente olha para o feio, para o que é ruim, para as notícias ruins que querem vender, a mediocridade das pessoas exerce sobre a gente uma certa resistência. E mediocridade é aquela história de viver na média, né? De você tentar sobrepujar isso e viver algo realmente legítimo para o teu espírito, algo bom, né? Algo superior. Beleza, por exemplo, é algo superior. A gente sai da paisagem feia que todo mundo quer vender, apesar das dores, apesar de tudo que a gente está vivendo. A gente pode, então, vencer essa resistência, mas isso é difícil. A resistência é como uma barreira, né? Que exerce força. Então, o que você falou é sensacional. Treinar os olhos para olhar o que é bom, o belo, justo, né? Para as virtudes, começar o que é felicidade, para onde a gente quer ir, né? O que é a coragem de vencer essas resistências. A gente tem essas resistências já como recursos internos a ponto de falar, não vou deixar a maioria me ganhar, não, né?
Ou será que a gente ainda faz as coisas para ser aceito, para agradar os outros, aquela coisa toda que faz a gente viver sempre na média, né? O que é bom para todo mundo, nem sempre é bom para a gente. Então, e eu acho legal que muita gente fala, o Fred, para terminar, que a gente está num momento em que não dá para fazer muita coisa. E vem mais uma vez a Lucilene, dá um porrete na nossa cabeça e diz assim, o nosso palco não precisa ser grande para a gente fazer alguma coisa. No palco da vida que a gente tem hoje, dentro da nossa casa, né? Como você, Fred, você lançou o livro, eu também, a gente está fazendo um monte de coisas, né? Você na sua vida, eu na minha. Então, é escolha diária, treinar os olhos e ver sim a beleza da nossa vida, de poder estar vivo e poder fazer alguma coisa por nós e pelos outros, né? Exatamente. Só para acabar também essa pergunta que a Ronsilca te fez, ó. E o trabalho é ancorado em espiritualidade? Sobre a cromoterapia, Então, acho que ela está se referindo. Ramsilka, veja, eu tenho a minha fé, como eu te falei, eu tenho a minha crença, né? Pessoalmente, eu gostei muito, já estudei muito sobre o espiritismo, e eu sou muito aberta, eu gosto de estudar tudo aquilo que pode acrescentar para mim, então eu não me fecho numa coisa só, não. Mas isso é crença. Como a cromoterapia, por exemplo, ela faz parte das terapias integrativas, hoje, por exemplo, 29 práticas, Fred, elas são possíveis no SUS. O reiki em posição de mão, toque terapêutico, dança circular, a cromoterapia, a acupuntura, são 29 práticas hoje que podem ser exploradas no SUS. No estado de São Paulo, inclusive, hoje eu faço parte de um grupo de trabalho dentro da Secretaria do Estado de Saúde, que é responsável por promover propostas de política pública para o nosso estado que não existe ainda. Nós agora encerramos uma fase de um trabalho muito importante em que a gente vai publicar no Diário Oficial, o Conselho Estadual de Saúde vai publicar no Diário Oficial diretrizes para que como isso vai ser feito no estado de São Paulo. Porém, nós temos 645 municípios do estado de São Paulo, e muitos deles já têm as terapias integrativas. Isso aqui só falando em termos de população, nosso direito, tá? Só que o município não articula com o estado. Então, por falta de uma política estadual, os municípios fazem cada um do seu jeito como dá e se dá. Não há uma obrigatoriedade, tá bom? Então, por que eu escrevi isso tudo? Porque se é política estadual, só entram as políticas que realmente vão comprovando resultados. E quando você entra em espiritualidade, por exemplo, você tem a realidade da Constituição Federal, que fala que nosso Estado é laico, cada um pode acreditar no que quiser, porém, quando entra em políticas públicas, religião é algo que é deixado meio de fora, o que se fala em espiritualidade. Então, há o conceito de espiritualidade para a legislação e espiritualidade para a fé e crença. A cromoterapia, por exemplo, ela é usada em muitas casas espíritas, como crença. Então, vem lá, mas o mentor falou que a cor aqui é tal. Beleza, questão de crença. Porém, quando eu, Raquel, quando eu estou no centro espírita e eu acho que tem a cromoterapia, eu sempre aconselho que a coisa se faça de uma forma bem séria, né, destinado um dia para atendimento como terapia e não como integração de trabalho mediúnico, né? Mas aí a crença é cada um com seu gosto, porque Divaldo Franco também ele fala uma coisa muito séria, porque aquele cromoterapeuta que estudou também, ele acaba sendo não desvalorizado, mas misturado com a questão da fé. Fé e ciência dá para andar junto? Dá, mas a gente tem que deixar as coisas claras. Porque quando eu vou dar palestra para médico em Universidade Federal, Fred, e eu vou, por exemplo, falar sobre terapias integrativas, eu sou sabatinada. Então, eu tenho que levar os resultados científicos para mostrar para esse pessoal que funciona. Então, respondendo, há quem pratique as terapias com crença e há quem pratique as terapias sob a luz da ciência. Eu, porque estudo cientificamente, embora tenha minha crença, mas eu sou uma profissional que trabalha com essa questão voltada para a espiritualidade em lato sensu, ou seja, a espiritualidade que a ciência também vem comprovando, tá? Então, florais de Bach, são 29 práticas, como eu te disse, exatamente, tá bom? Então, tem uma lista, a portaria 971 de 2006 e a 702 de 2018, você pode pesquisar todas as terapias inclusas em nível nacional e agora em São Paulo acontecendo esse movimento bastante interessante. Para terminar,
O mais legal, Fred, que teve aí uma palestra que eu dei, entre outros professores, obviamente, para a Unesp de Botucatu, e eu ensinei cromoterapia como técnica de autocuidado emocional e mental para alunos de medicina do 4º ano. Olha, que legal! E eu fui muito bem recebida, e que gostoso ver o interesse deles em relação a isso. Eles são os profissionais dessa nova era, dessa transição. Exatamente. Eles estão estudando espírito, eles estão estudando espiritualidade. Como não dizer, então, que a cromoterapia não é espiritual, sendo que ela trata um dos corpos que é o espiritual também? Porém, não aquelas praticadas por XYZ religiões, né? Nós temos que entender, abranger isso, para entender melhor o que é espírito e não ficar detentor disso só em casa espírita, por exemplo. É isso que eu gostaria de dizer. A cromoterapia é para todos, né? Então, fica aí uma questão para a gente refletir com a querida que perguntou. Tá ótimo. E, pessoal, só para a gente também ilustrar para vocês, então, essas são as capas dos nossos livros que nós estamos conversando um pouco aqui. Eu trouxe a primeira versão das diversas fases dos diferentes mundos, porque foi lançada em 86. Mas eu fiz essa versão com essa capa diferenciada, mas com o mesmo conteúdo, também colocando as mesmas ilustrações internas. Aqui o livro da Raquel, né, Amor Próprio, 15 minutos de amor próprio, que a gente conversou e colocou um pouco deles aqui também de conteúdo. E esse aqui é o impresso do Serenata, Uma Ponte Entre os Mundos. E na versão Kindle tem eu, né, a Serenata e uma cidade ao redor, né, em círculo. E também é legal, é outro tipo de capa, mas eu quis diferenciar um pouco porque aí tem as opções que vocês podem escolher e aí fica a critério de vocês qual que seria. Então a gente tem essas versões à venda na Amazon, né? Os 3 livros estão na Amazon, né, Raquel? O teu também está na Amazon, né? Também tem a versão em PDF, né? A digital, e-book, EPUB, que eles falam. A versão e-book, a versão virtual e a versão impressa. A versão impressa pela Livraria Baxiega. Tá aqui, ó, pessoal. Na Amazon, isso. No tá site, aqui. né, bit.ly, acho que você tem o site aí, isso, obrigado, bit.ly/Livraria Baxiega. Isso, a gente também convida vocês aí para estarem também no Instagram da Raquel, a Raquel Baxiega, ó, a Raquel, arroba Raquel _Baxiega, com 2 Cs. Esse é o Instagram da Raquel, também tem o próprio Facebook dela. E esse aqui são os meus 2 canais do Instagram. Tem o Fred João e tem o Serenaticia. Eu coloquei o .com, mas não tem a .com, é Serenaticia, que é pelo Instagram. E se fosse isso também tem no Facebook, com o mesmo nome, né? E também tem no YouTube. Também a gente tem os canais por lá. Bom, eu acho que foi um papo muito gostoso, Raquel. Gostei do nosso papo, acho que a gente elucidou bastante coisa. Não sei o que o pessoal achou, mas fiquei aqui lisonjeado em poder ouvir um pouco de vocês também, curtir um pouco os comentários. Gostei bastante dessas possibilidades que nós tivemos juntos aqui, de trocar essas energias. Aqui. Legal. Mas o Astrologia está na... Cheguei tarde, mas o conteúdo até aqui foi engrandecedor. Que legal, obrigada. Aqui. Isso, eu estou colocando rápido porque eu também estou mudando aqui, estou vendo, a live ótima, parabéns, Fred e Raquel, obrigado, Silca. Muito beijo, bom, valeu. Querida. Obrigado você, Amilcar, valeu mesmo, está tendo com a gente também na anterior. É isso aí. Bom, então ficamos com o convite aí para vocês, espero que vocês gostem dos nossos livros, espero que acrescente alguma coisa, que realmente faça alguma mudança positiva, né, em algum contexto. E pelo menos alguma reflexão bacana pode pintar daí, né? Quem sabe? Legal. O mais importante é essa conexão que a gente pode fazer com as pessoas através da literatura, né? Porque a gente chega realmente em lugares que a gente deixa tão abandonadinho, né? Nosso poder de raciocínio, de criar personagens, de criar voz dentro da nossa cabeça, de fazer reverberar aquilo que o Fred disse de alguma forma. Puxa vida, como tocou, como mudou minha vida. Então, beijo, Márcia, obrigada. Eu espero também Marcia. que o Amarelinho e o livro do Fred cheguem para vocês nessa vibração de amor, de sustentação do espírito, e que é isso que faz a gente ser um só na vida, né, gente? Então, obrigada por ter prestigiado essa live,
Fred, parabéns pelo lançamento do seu livro e obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse canal que eu amo de paixão. Obrigado a você, Raquel, mais uma vez, estando conosco aqui. Você sempre acrescenta, sempre perfuma o ambiente por onde você passa. Sim, e o mais legal. E a sua contribuição sempre é muito positiva. E obrigado a todos aqui por estarem conosco mais uma vez. Obrigado, teve gente aqui que teve em dose dupla. Ficou na live da arte oculta e agora veio para a arte literária. Obrigado também para vocês aí, viu, gente? Muito bom, muito bacana. Então, ficamos por aqui e até a próxima Tocando Oculto. Então, obrigado, Raquel, obrigado a todos e até lá, então. Até lá, tchau.